Começamos mais um programa É Justo. Hoje nós vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Convidamos o Dr. André Geia, especialista no assunto, para esclarecer algumas dúvidas. Dr. Geia, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui. Dr. Geia, nosso Código Consumidor completa 13 anos, né? Como que está a aplicação do Código Consumidor hoje no dia a dia do nosso comércio? A gente tem visto que cada dia mais o próprio consumidor tem se conscientizado dos seus direitos. Mas um aspecto importante que eu tenho visto também no mercado é que o próprio fornecedor tem se conscientizado que se ele não tiver uma postura transparente com o consumidor, é uma forma também dele perder clientes. Então aquele fornecedor que se mostra antenado nas questões ligadas ao direito do consumidor, um eventual vício, um eventual defeito, a reparação imediata, enfim, trata o consumidor com o respeito que se faz necessário, esse fornecedor tem se mostrado no mercado diferenciado e tem sido procurado pelos consumidores. É uma questão um pouco mais de uma década, o Código de Defesa do Consumidor, nós temos que mudar essa cultura de relação negocial que nós tínhamos sob a égide do Código de 1916. O Código de Defesa do Consumidor traz um novo cenário um novo cenário jurídico. Você acompanha até a evolução da sociedade. Das relações negociais. Né? Hoje, nesse mundo globalizado, né, num mundo em que não há mais barreiras físicas nas relações negociais, há a necessidade de uma legislação que dê um tratamento diferenciado àquele que se relaciona no mercado daquele tratado no Código Civil. Então é exatamente aí que entrou com um instrumento importante na defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor aí na década de 90. Eu tenho percebido que o consumidor se sente protegido, né? Sem dúvida. Com as regras do Código. Ultimamente, acho que nem tanto no começo, mas hoje, acho que de uns 4, 5 anos para cá, o consumidor se sente mais protegido, né? É verdade, é verdade. A gente vê que isso é quase que natural, né? E o consumidor, além de se sentir protegido, nós temos visto o aparelhamento do Estado também sendo modificado. Nós temos hoje delegacias especializadas em defesa do consumidor, a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, principalmente, em matéria de consumidor, tem sido de vanguarda na defesa das relações de consumo. Os próprios juizados especiais que propiciam a busca do judiciário com uma solução com menos custo e mais rapidez, também todos esses instrumentos, os PROCONs, né, todos esses instrumentos facilitam ao consumidor fazer valer aquilo que já está legislado, que já está incorporado no ordenamento jurídico. Eu acho que esses últimos anos também a mudança de obrigar o comércio a ter o exemplar do código no balcão à vista, acho que isso ajudou bastante também. Ajuda. Não que talvez o comerciante ou não, o cliente vá folhear ele lá dentro, mas acho que mostra um respeito para o consumidor, né? E mostra também ao fornecedor a obrigação dele de observar aquilo que está estabelecido no texto legal. Em seu favor. Né? Está estabelecido no texto legal. Bom, quem é o consumidor para o Código de Defesa? Quem é considerado consumidor? Há uma discussão grande na doutrina e na jurisprudência em relação ao conceito de consumidor. Nós temos aí o consumidor, que é aquele destinatário final, né, de uma relação negocial que envolve um produto ou um serviço, que é aquele que se encontra no elo final da relação negocial, mas nós também temos os chamados consumidores por equiparação, que são aqueles sujeitos que, embora não figurando no polo ou no elo final da relação negocial, são equiparados ao consumidor. Ou as vítimas do evento, por exemplo. Imagine você rapidamente, professor, podemos dar um exemplo, Lógico, né? Claro. Rapidamente, o sujeito que não contrata um buffet para festa de casamento, né? E que, porventura, por um problema lá do buffet, os convidados sofrem uma intoxicação alimentar. Esses convidados... Salmonela. Esses convidados, embora não tenham contratado diretamente com o buffet, foram vítimas do evento danoso e poderão postular os seus direitos não com base no Código Civil, mas sim com base nos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor. Diretamente contra a empresa. Diretamente, buscando a teoria da responsabilidade objetiva, o prazo prescricional dano moral maior, dano moral, enfim, acaba tendo a sua reparação
tutelada por um sistema jurídico muito mais protetivo do que aquele que nós temos no Código Civil, onde as relações negociais estão numa condição de igualdade. O senhor falou agora há pouco sobre defeito do produto. Qual é a diferença, que eu acho que é elementar isso, mas de vício e defeito do produto, na visão do Código? Isso, mas, professor João, é uma situação extremamente importante a diferenciação de vício e defeito. E que então altera os direitos, né? Com certeza, e muitas vezes nós vemos enfrentamentos desses conceitos não sendo encarados à luz do que está estabelecido na lei. O Código de Defesa do Consumidor separa, diferentemente do Código Civil, defeito de vício. Vício, vamos falar de vício. Vício seria um problema inerente ao produto ou serviço ligado à sua qualidade ou à sua quantidade, que torna o produto ou serviços inadequados ao uso, ao fim ao que ele se destina. Então você compra lá um celular que não faz ligação ou que não faz as operações que ele deveria fazer, né, que é ao fim a que ele se destina. Na propaganda estava que faria. Ou que na propaganda diz que ele deveria fazer. Agora, o defeito é um problema do produto ou do serviço que extrapola o produto em si ou serviço, atingindo a segurança, a saúde ou o patrimônio do consumidor. Bem diferente. Né? Onde o reflexo do problema do vício extrapola o produto. Um aparelho celular que porventura vem estourar, né? Gerando queimaduras no consumidor, ou uma explosão que traga dano a terceiros. Tanto que no caso do defeito, é possível o sujeito buscar o Código de Defesa do Consumidor sem ser aquele destinatário final do produto, no caso das vítimas do evento. Já quando se trata exclusivamente de vício, que é aquele problema interno, aquele problema inerente às qualidades ou quantidade do produto ou serviço, quem tem legitimidade para postular a reparação do dano ou do vício é o próprio consumidor que adquiriu o produto ou serviço. Nós, operadores do direito, estamos acostumados com prazo, né? Mas a população, às vezes, não está muito acostumada com isso. E os prazos para reclamar desse vício, desse defeito, são pequenos, são razoáveis? O atual Código Civil, em matéria de reparação de dano, estabelece o prazo prescricional de 3 anos. Já o Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de defeito, ampliou o prazo para 5 anos na reparação dos danos gerados por defeito. Aumentou, é um prazo de 2 anos a mais do que aquele previsto no Código Civil. Em matéria de vício, que seria a reparação daquele problema que o produto ou serviço apresenta, o fornecedor, salvo algumas exceções, tem o prazo de 30 dias para sanar aquele vício que o produto apresenta. Se o vício não for sanado no prazo legal, né, poderá o consumidor, a seu critério exclusivo, optar, por exemplo, pela troca do produto, pela devolução da quantia devidamente corrigida ou pelo abatimento do preço. Agora, quando o produto apresenta um vício, o prazo de garantia, vamos falar assim, legal, depende do produto ser durável ou não durável. Os produtos duráveis têm um prazo de 90 dias. Já os produtos não duráveis têm prazo de 30 dias, da data em que o consumidor recebe o produto ou tem ciência do vício, sendo aquele vício aparente, né, aquele problema aparente. Nós estamos falando em vício e defeito, mas a questão do consumidor não querer mais o produto, comprou, levou para casa dele. O Código contempla alguma situação de devolver, não querer ou não? Se o produto ou o serviço apresenta um vício, o fornecedor tem o prazo legal para reparar. Sim. Não sendo reparado, o consumidor tem o direito de trocar, de não querer mais o produto, pedir o dinheiro de volta. Agora, o que é comum no mercado o sujeito vai e compra um sapato ou uma camisa e não gosta da cor da camisa ou do sapato. Aí não é nem vício e nem defeito. Não é nem vício nem defeito, exatamente. Aí, neste caso, só acordo entre as partes, autorizando a troca, é que o fornecedor está obrigado a trocar. O fornecedor não está obrigado a trocar o produto por... A devolução. Ou a trocar ou a devolver o valor, porque o consumidor não gostou do produto. Ora, eu não gostei do produto. Agora, é importante aí a questão dos negócios feitos fora do estabelecimento empresarial. Aí abrange o comércio eletrônico. Isso, inclusive as questões da internet. O televisivo também, que você vê na televisão, pega o telefone e compra. Feito na residência, em domicílio. Né? O porta-a-porta. O porta-a-porta, que também é comum e tem crescido bastante.
tem crescido bastante. Então, quando o negócio é finalizado fora do estabelecimento empresarial, o consumidor tem o direito de arrependimento, né? Ele recebe o produto pelo correio, recebe o produto pelos meios que o fornecedor destina para que aquele produto chegue até o consumidor, ele tem o direito de arrependimento. Aí é critério exclusivo dele, 7 dias. Recebi o produto, não gostei, posso devolvê-lo. Comprei o produto pela internet, recebi, não gostei, não ficou bom, aí não precisa ter nem vício. Ele devolve o produto e tem aí a restituição do valor devidamente corrigido. Nós tivemos um e-mail de um telespectador que ele questionou o fato de você comprar, por exemplo, um perfume e na hora de você receber na sua residência foi trocado. Isso é um vício do produto ou defeito dele? Aí, se eu comprei um produto e ele não veio na qualidade ou nas especificidades que eu... Ou aquilo que eu queria. Aí é vício. É vício. É vício. Agora, o não gostar do perfume aí não está nem vício e nem defeito. Nem defeito. Aí já é o lado subjetivo. Isso. Agora, você acabou de explicar agora. E se eu comprei fora do estabelecimento, comprei pela internet. Imagina, professor João, eu compro um perfume pela internet, recebo em minha residência, não me agrada aquele perfume, né? Eu posso devolvê-lo e pedir a restituição do valor. Diferente se eu for à loja de perfumes, vou lá num shopping ou em determinada loja e adquiro o produto. Chego em casa e não gosto do produto. Tive oportunidade de experimentar. Né? O comerciante não é obrigado a trocá-lo, salvo se houver convenção com o consumidor. A grande maioria dos fornecedores acabam dando esse prazo de troca, claro. Até porque normalmente esses produtos são dados como presente. Correto. E podem não agradar aquele que o recebeu. E o fornecedor acaba dando um prazo, 30 dias, 20 dias, para que seja trocado o produto. Aí não é devolução do valor. Sim, sim. É só troca. Só troca do produto. Aí ele pode trocar o produto. Hoje tem muito vales, né? Isso. Vale produto, o sujeito vai lá e escolhe o seu produto. Porque se o fornecedor não oferecer essa condição ao consumidor, ele não adquire o produto naquela loja. Claro. Né? Ou vai falar mal dela depois, ou não compra, que dá problema. Ele vai comprar um né? produto para dar de presente, sabendo que amanhã, se o sujeito não gostar da cor da camisa, ele não pode trocar. Ele compra na outra loja que oferecer esta condição. Isso aí que eu acho que é importante, essa maturidade que o CDC trouxe nas relações negociais, também se mostra muito importante. Essa questão da troca da mercadoria, normalmente o comerciante dá um prazo. Né? Isso. Esse prazo não sendo respeitado pelo consumidor, há como você ter uma proteção do CDC ou não? É aquilo que eu falei, convenção entre as partes. 1 semana, 10 dias. O que for tem lojas que estabelecem até um prazo mais elástico, 30 dias. Passado esse prazo, ele não é obrigado. Não Agora, é obrigado. Dando esse prazo, né, ele tem que observar. É muito comum até às vezes em caixa de sapato, vai lá, bate o carimbo, né? Correto. Olha, troca no prazo de 30 dias. Na etiqueta está lá, troca no prazo de 30 dias. É muito comum também nessas questões comerciais a questão do vício oculto, né? Principalmente de carros usados. Isso. O CDC protege também a questão do vício oculto ou não? Fica para o Código Civil? O vício, independentemente do fornecedor vender o produto novo ou usado, isso é importante também. O sujeito compra um produto usado, compra um celular usado, não tem garantia? Tem garantia legal. Por ser bem durável, o prazo é de 90 dias. Se não tiver uma garantia mais elástica. Sim. Então, o fato de eu comprar um produto novo ou um produto usado, o fornecedor é obrigado a observar, em caso de vício, o prazo de 90 dias sendo durável ou 30 dias não durável. Nós temos um caso visto na jurisprudência de um vício oculto do motor de um carro usado. Parece a caixa de câmbio, alguma coisa assim. Não tem como o consumidor saber se uma caixa de câmbio está com defeito ou não. Né? Comprado o carro, passou o período, acho que de 60, 90 dias, deu problema e o problema era da caixa de câmbio. Quer dizer, como que comportaria o consumidor numa situação dessa? Né? A questão do vício oculto, o prazo de contagem dos 30 ou 90 dias começa a partir do momento em que ele teve conhecimento daquele problema, teve ciência daquele problema. Imagina, você compra um carro no verão, e esse carro apresenta um problema de ignição só no inverno. Logicamente, vamos imaginar que nesse período já transcorreu o prazo legal de 90 dias. Né? Quando que eu vou ter ciência daquele produto, daquele vício? Na época do inverno. A partir daí eu tenho o prazo
né, para reclamar. O duro é a prova disso, né? Com certeza. Início, né? A gente costuma falar, o duro é a prova em direito, o grande problema é a prova. O direito está aí, o duro é prová-lo, né? Que só fiquei sabendo quando no frio, né, ou na chuva. Mas também, assim como o Código Civil, nós temos a questão do vício oculto. Eu acho assim, o consumidor, uma legislação veio para ficar. Eu acho que nós estamos utilizando ainda pouco na sua dimensão por um desconhecimento, eu acho. É verdade. Acho que a população, o consumidor, né, tem muito mais direito que ele pensa que não possua. Né? Com certeza. E sabe uma questão que a gente vê pouco explorada pelos operadores do direito em matéria do Código de Defesa do Consumidor? Os crimes ligados à relação de consumo. Correto. Né? A gente vê aí... Você tem notícias, né? Isso, a gente vê que pouco se aplica às sanções penais que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Né? Em relação à publicidade enganosa ou abusiva. Além dos reflexos administrativos, civis, essas posturas geram também tipos penais previstos no Código de Defesa do Consumidor. Mas temos poucas notícias de fornecedores condenados pela prática de crimes ligados à relação de consumo. Isso aí, professor João, eu acho que traria no cenário econômico também uma aceleração nessa conscientização. E talvez até para acordos melhores. Né? Com certeza, com certeza. Então, já nosso tempo acabou, com uma conversa boa, ela flui muito rápido, né? Agradecer novamente o seu convite, com certeza esclareceu muitas dúvidas do nosso telespectador possuindo na sua casa. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês. É um prazer participar do programa. Obrigado, doutor. Nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção, convidando para o nosso encontro. Fique com Deus e até a próxima.